Hoje o Direto ao Ponto mostra o Museu do Amanhã, localizado na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. O museu foi projetado pelo renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Custou 230 milhões de reais e foi inaugurado em dezembro de 2015. Hoje já se tornou um dos mais procurados pontos turísticos da cidade. Sua construção foi o ponto de destaque no projeto de revitalização urbana chamado Porto Maravilha. O museu foi erguido no Pier, em meio a uma grande área verde. São 30 mil metros quadrados, com jardins, espelhos d'água, ciclovia e lazer. O prédio tem 15 mil metros quadrados e uma arquitetura sustentável. Calatrava disse que se inspirou nas bromélias do Jardim Botânico do Rio de Janeiro para conceber o projeto. O conteúdo do Museu do Amanhã foi elaborado com a participação de 30 especialistas brasileiros e internacionais, nomes reconhecidos em diversas áreas, e será constantemente atualizado a partir de dados e análises científicas de instituições de todo o mundo. A exposição principal divide-se em 5 áreas: Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós. A exposição começa pelo Cosmos, onde um grande ovo negro forma um cinema esférico. O filme apresentado propõe ao público fazer uma viagem sensorial pelo universo, desde as galáxias mais distantes até as partículas microscópicas. Este vídeo de 8 minutos demorou 3 anos para ficar pronto e foi feito pela produtora O2, do diretor de cinema Fernando Meirelles. As imagens contam parte da história do universo e foram criadas para gerar uma experiência imersiva. Ricardo Laganaro, que liderou a equipe, conta que o objetivo era causar entendimento muito mais pela emoção do que pela lógica. Foi a primeira vez que a produtora O2 realizou um filme 360 graus. Saindo de Cosmos, a gente entra em Terra, espaço formado por 3 cubos de 7 metros de largura por 7 metros de altura e de profundidade. Estes cubos representam as 3 dimensões da existência: matéria, vida e pensamento. Aqui o público conhece mais sobre o funcionamento do planeta, a biodiversidade, as relações entre as espécies e o desenvolvimento da cultura e do pensamento humanos. A terceira parte, a parte central, é dedicada ao Antropoceno, a era geológica em que vivemos hoje. Totens com mais de 10 metros de altura formam o Antropoceno. Estes totens se transformam em grandes telas de cinema, nas quais fica passando em looping um filme com informações sobre a ação do homem no planeta. Esta parte é especialmente triste. São apresentados dados de como nós, seres humanos, estamos destruindo com força o planeta em que vivemos. O homem se tornou uma força planetária, capaz de alterar o clima, degradar biomas e interferir em ecossistemas. Estudos apontam que a humanidade terá 10 bilhões de pessoas em 2060 e que os próximos 50 anos vão concentrar mais mudanças que os últimos 10 mil anos. A quarta parte da exposição se dedica aos amanhãs. Suas estruturas formam um origami. Aqui o público pode calcular sua pegada ecológica, participar de um jogo colaborativo em que é preciso administrar os recursos do planeta para mantê-lo sustentável e descobrir qual seria seu perfil diante dos avanços tecnológicos que o futuro apresenta. A quinta e última parte da exposição se intitula de Nós
que fecha a visitação de uma forma simbólica, como uma experiência de som e luz em uma estrutura de madeira que remete a uma oca. Seu elemento central é uma xuringa, uma espécie de amuleto da cultura aborígene australiana. É a única peça física do museu que compõe a narrativa principal. A xuringa representa a transmissão do conhecimento através das gerações. Ao final do corredor principal da exposição, chega-se a uma área toda envidraçada, com uma vista maravilhosa para a Baía da Guanabara. Lá fora, no centro do espelho d'água, está a escultura Puffed Statue do prestigiado artista norte-americano Frank Stella, que o museu recebeu como doação no ano de 2015, antes de sua inauguração. O trabalho consiste de uma estrela de 20 pontas e 6 metros de diâmetro. A escultura metalizada, antes da doação, esteve exposta na cidade de Nova York. O museu apresenta dados interessantes sobre a riqueza de nosso universo e nossa natureza. Apresenta também os dados alarmantes sobre a nossa atuação devastadora no planeta Terra. A qualidade das informações é garantida em grande parte pela parceria com algumas das principais instituições de ciência no Brasil e no exterior, como, por exemplo, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Cultura e Ciência e o MIT, o Massachusetts Institute of Technology. O que falta é apresentar grandes pensadores da atualidade e instituições de ponta mostrando soluções, apontando caminhos para salvarmos nosso planeta da devastação ambiental. O diagnóstico do que estamos vivendo é muito bem explicado, porém falta a cura. Isso é uma ironia. O Museu do Amanhã apresenta um ótimo quadro do momento presente e suas tendências, porém não satisfaz ao mostrar as soluções para o futuro. Senti falta de grandes pensadores falando sobre cidades mais sustentáveis, de grandes pensadores falando sobre como produzir alimentos sem veneno e de grandes pensadores falando sobre como distribuir a riqueza do mundo. Enfim, senti falta de informações para construirmos um mundo mais justo, mais ético e mais respeitoso à natureza.